O caso de ontem, com relação aí às joias da Michelle Bolsonaro que vieram da Arábia Saudita, mostram bem algo importante que a sociedade muitas vezes não percebe: o papel do servidor público no Estado. Depois que eles chegaram, que aquelas joias foram apreendidas, que foi dito de quem eram as joias, houve uma pressão muito grande por parte da presidência da República e dos seus poderes, né, das pessoas envolvidas ali na presidência da República, vamos dizer assim, com alto cargo, para que a Receita Federal e os funcionários da Receita Federal liberassem aquelas joias. A reportagem da Globo mostrou que foram várias e várias tentativas, mas sem sucesso. Esse sem sucesso em conseguir liberar aquelas joias se deu por causa que aquelas pessoas que representam a Receita Federal são servidores públicos. São pessoas que trabalham em um regime de estabilidade, no regime geral da União. Se fosse alguém que pudesse ser demitido a qualquer momento, que era o sonho do Bolsonaro, do Paulo Guedes e dos outros ali que estavam no governo, que queriam passar a reforma administrativa para que os servidores públicos perdessem a sua estabilidade, aquele servidor, podendo perder o seu emprego, certamente não teria tomado aquela atitude de cumprir a lei e não deixar que algo criminoso, que algo contra as regras que estão ali estabelecidas, fosse barrado. Um dos piores inimigos dos políticos corruptos e dos funcionários públicos corruptos e aqueles que querem atacar o Estado de forma corrupta é o servidor público. E isso precisa ficar bem claro. Aquele servidor da Receita Federal que não liberou as joias, mesmo sofrendo pressão do seu chefe máximo lá em cima, que foi nomeado pelo governo, ele está de parabéns, porque ele fez aquilo que a lei manda. A lei manda que o servidor público, se receber uma ordem da sua chefia e essa ordem for notadamente ilegal, ele não deve cumprir. A lei diz que um servidor que vê algo sendo cometido por outro servidor ou por outra pessoa da sociedade que é errado, e ele não diz que aquilo é errado, ele está cometendo o crime de prevaricação. Então são esses dois fatores que defendem toda a sociedade brasileira contra malfeitos na administração pública. E isso deve ser muito valorizado, né? Os políticos odeiam porque os políticos querem fazer tudo que eles querem, né? Tudo que eles querem. Eles não querem nenhum controle do Estado e nenhum controle social, nenhum controle ali das leis para as ações, muitas vezes criminosas, que eles pretendem fazer. Eles querem dar a carteirada e todo mundo fazer aquilo que eles propõem, mesmo sendo contra a lei. Por isso, eles odeiam o serviço público. Por isso, eles odeiam os servidores públicos. Por isso, eles queriam passar a reforma administrativa que acabava com a estabilidade no serviço público. Porque se aquele servidor não fosse estável, mais uma vez eu digo, ele não teria a coragem de negar a fazer a ação que ele negou a fazer porque era contra a lei. Porque ele sabia que no outro dia provavelmente ele estaria demitido. E em uma situação de pressão extrema, os trabalhadores, de uma forma geral, eles têm família, eles têm que pagar as contas. Então, em uma situação extrema de ou eu faço ou eu sou demitido, a chance de fazer algo que não é correto acaba sendo muito maior. O servidor público, ele representa o Estado, ele representa toda a população. E por isso que a Constituição Federal e a Lei 8.112 deu para ele essa prerrogativa. Essa prerrogativa de defender o Estado, de defender as pessoas, de representar as pessoas. E se receber uma ordem ilegal, né, não cumprir. Essa é a base do Estado. E eles queriam acabar com essa base, para eles poderem fazer o que bem entendiam com o Estado, que eles, quando estão no poder, acreditam que são deles, e não de toda a sociedade brasileira. Então que fique bastante claro, parabéns
a esse servidor da Receita Federal, você está de parabéns, você fez um bem para o Estado, você fez o seu papel de forma perfeita. Não se deve cumprir ordens que estão notadamente ilegais. Isso é a moralidade no serviço público. Isso é o princípio da impessoalidade no serviço público. Você foi perfeito. A gente tem que lutar como sociedade pelo fortalecimento do serviço público e contra a reforma administrativa proposta por Bolsonaro, que odiava os servidores públicos e deixou os servidores públicos à míngua no decorrer de todos esses anos de governo, exatamente porque ele era um quase semi-ditador, o qual ele queria mandar e que todo mundo cumprisse, mesmo que a ordem dele fosse ilegal, como nos casos das joias da Michelle. Então aqui fica a importância clara dos servidores públicos e que a sociedade entenda que o que os políticos querem ao tentar acabar com a estabilidade do servidor público é isso, que o Estado vire uma bagunça, que eles mandem e todo mundo tem que cumprir, sem a possibilidade de negar a ter atos ilegais, aumentando a corrupção do Estado e fazendo com que as leis não sejam cumpridas, que é o que eles bem gostam quando eles estão lá na posição de políticos, né? Bem, gente, é isso. Essa é a reflexão, essa é a análise. Valorize os servidores públicos. Entenda que sem servidores públicos o Estado ele fica completamente desguarnecido e as pessoas fazem o que elas bem entendem acima das leis, destruindo qualquer possibilidade da sociedade, vamos dizer assim, ser representada de forma ética. Essa é a reflexão. Até o próximo vídeo.